Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Visselmo Alencar e aqui nesse canal a gente trata sobre cálculos trabalhistas e sobre o sistema PJE Calc. Pois bem, acabou de sair uma nova versão do sistema PJE Calc que já estava sendo bastante esperada, né? Havia uma ansiedade muito grande aí de todo mundo esperando essa versão, porque ela passa a trazer a possibilidade de aplicação da alteração legislativa trazida pela Lei 14.905, né? Pois bem, o que é que essa lei traz assim para a gente, né? O que é que mudou com a publicação dessa lei? Quando o STF, lá naquela ADC 58, 59, decidiu que na fase prejudicial aplicar-se-ia IPCAE mais juros de mora correspondentes a TR, nos termos lá do artigo 39 da Lei 8.177, ele decidiu também que isso era uma decisão e que na fase judicial, né, aplicar-se a Selic, né, ele decidiu também que esse entendimento seria algo provisório até que viesse uma lei específica para definir essa matéria, né, para regular essa matéria. Embora eu ache que essa lei ainda não é a lei 14.905, ainda não é essa lei esperada, né? Eu acho que teria que ter uma lei específica. Já tá praticamente pacífico, o TST já se manifestou de que essa lei se aplica sim aos débitos trabalhistas quanto à correção monetária e juros de mora, e por essa razão a gente está aqui, também saiu essa nova versão, e a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui como é que fica essa questão a partir de agora. Então, você vai, né? Vamos aqui compartilhar a tela para a gente entender melhor essa situação. Olha só, nós temos aqui, né, a Lei 14.905, que ela alterou alguns dispositivos do Código Civil, né? E aqui no artigo 389, né? Ela diz que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Então, são essas duas parcelas aqui que nos interessam, né? Juros e atualização monetária. No parágrafo único desse artigo 389, lá do Código Civil, né, alterado por essa lei, ele passou a dizer o seguinte, que na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não está previsto em lei específica, por essa razão ele está sendo aplicado, porque na Justiça do Trabalho não tem uma lei específica que trata disso, porque o dispositivo que tratava disso lá, o artigo 883 da CLT, foi considerado inconstitucional, né? Será aplicada a variação do índice nacional, né, de preços ao consumidor amplo, ou seja, o IPCA, o índice de inflação, né, divulgado pelo IBGE. Então, para fins aqui de atualização monetária, aplica-se o IPCA, tá? E aí, aqui no artigo 406, no parágrafo 1º do artigo 406, ele trouxe a seguinte redação: a taxa legal, aliás, no caput, vamos dar lá primeiro no caput, né? Quando não forem convencionados ou quando forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Então, o artigo 389 aqui ele trata da correção monetária, IPCA, e o 406 trata dos juros e ele fala aqui nessa taxa legal. E o que é essa taxa legal? O parágrafo 1º explica, né? A taxa legal é a Selic, né? Aqui, ó, Selic menos, ou seja, deduzido o IPCA, lá do artigo 389. Daqui está aqui em cima no parágrafo 1º, no parágrafo 1 do artigo 389. Então, nós temos correção monetária, IPCA, juro de mora, Selic menos IPCA. Esse é o entendimento aqui desse artigo 406. A taxa legal corresponderá à taxa Selic deduzida a atualização monetária de que trata o artigo 389 da CLT. Então, na correção monetária, atualização monetária, aplica-se o IPCA e na fase prejudicial aplica-se, na parte de juros aplica o IPCA, a Selic menos o IPCA, tá? Beleza. E aí, o TST já bateu o martelo com relação a isso em uma de suas turmas, né? Que essa legislação se aplica
E nessa decisão aqui, ó, nos embargos de declaração aqui no processo ainda lá de 2010, né? Eles especificaram aqui, ó, tá? Aqui tá meio truncado aqui, mas acho que dá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Dá pra gente entender aqui, ó. O que foi que ficou decidido aqui nessa decisão? Para fins, né? Para aplicar para fins de correção dos débitos trabalhistas, a linha A, o IPCAE na fase pré-judicial, acrescido dos juros de mora lá do artigo 39 da Lei 8.177. Então, nada mudou na fase pré-judicial. IPCAE mais TR, como juros de mora. Tranquilo. Aí vem o item B. A partir do ajuizamento da ação até o dia 29 de agosto. Por que dia 29 de agosto? Porque a lei tinha uma vacatio legis aí de 60 dias e ela passou a vigorar a partir do dia 30 de agosto. Então, até o dia 29, aplica-se Selic. Por que Selic? O entendimento lá do STF. Aplica-se Selic até da data do ajuizamento até o dia 29/8 como taxa única, tá? Porque ela não pode ter nenhum acréscimo, porque ela já tem juro de mora e correção monetária, né? Perfeito. E a partir do dia 30, a partir da vigência da lei, aí está aqui no item C dessa decisão, ó. A partir do dia 30 de agosto, aí vem, ó. No cálculo da atualização monetária será utilizado o IPCA, artigo 389, parágrafo único, tá? Correção monetária. E os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração Selic menos IPCA, do jeito que está lá na lei, lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 406 do Código Civil. Beleza. Então, o que é que nós temos aqui agora? Nós temos uma nova versão do PJCal, que você já deve saber como baixar lá no TRT8, né, no site do TRT8. Você vai fazer o download dela. Tá aqui, ó, é a versão 2.13.1, que saiu agora dia 28 de novembro. Né? Hoje eu estou gravando dia 29, saiu no dia 28. E como é que a gente vai configurar agora o PJCal diante desse cenário? Tá? Aqui está a versão atualizada do PJCalc, né? A versão 2.13.1. E aqui na parte de, por exemplo, nesse cálculo aqui que eu cadastrei, vamos ver aqui as datas. Ó. Eu coloquei um período aqui que o empregado trabalhou de janeiro a março de 2024 e ajuizou a reclamação dia 1º de abril de 2024. Tá? Então, essas verbas que forem calculadas nesse período aqui, tá? Elas vão ser atualizadas até o dia 31 de março pelo IPCAE mais juros de TR. A partir do dia 1º de abril até o dia 29 de agosto vão ser corrigidas pela Selic. A partir do dia 30 de agosto para frente vão ser corrigidas pelo IPCA na parte de atualização monetária e na parte de juros de mora pela Selic menos o IPCA, tá certo? Beleza, então vamos ver como é que a gente faria essa configuração aqui, ó. Então eu vou entrar aqui em correção juros e multa, tá? Eu já fiz aqui umas simulações, mas para ficar melhor de a gente entender, eu vou apagar tudo aqui para a gente começar do zero, tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu deixar aqui do jeito que está aqui, ó, aqui nós temos correção monetária do lado esquerdo, juros de mora do lado direito, tá? Se eu deixar do jeito que está aqui, o sistema está atualizando pelo IPCAE até hoje. Se eu salvar esse cálculo aqui, ele vai atualizar pelo IPCAE na parte de correção monetária, pelo IPCAE da data do vencimento de cada verba. A gente viu lá, por exemplo, que o empregado trabalhou de janeiro a março de 2024. Então, as verbas de janeiro de 2024 até a data de hoje pelo IPCAE, do jeito que está aqui. Mas não é isso que a gente quer. A gente só quer aplicar o IPCA, né, até um dia antes do ajuizamento. O ajuizamento foi 1º de abril. Então, eu vou colocar aqui, ó, IPCA, vem com IPCAE. Quando chegar no dia 1º de abril, vai ser o quê? Sem correção. Não vai ter mais correção monetária, tá? A partir do dia 1º de abril. Beleza. Mas,
Isso aqui é a data do ajuizamento a fim de correção monetária. E os juros de mora, né? O juro de mora, a partir do dia 1º de abril, nós teremos o quê? Selic, né? Nós teremos somente a Selic. Ah, perdão, aqui a gente não precisa mexer nisso aqui não. Isso aqui é TR mesmo. Cadê o juro padrão aqui, TRD? Aqui, ó, juro TRD, juro simples. Isso aqui tá certo, essa parte aqui a gente não mexe não, porque isso aqui é fase pré-judicial ainda, tá? Ó, fase pré-judicial. A gente vai colocar aqui, ó, combinar com outras tabelas de juros. Que tabelas são essas? Selic, né? Então, a Selic vai ser o que aqui? A partir do dia 1º de 4 de 2024. Até aqui é o que a gente fazia, né? Até agora a gente fazia desse jeito. Aplicava IPCA aqui na fase pré-judicial e depois, a partir do ajuizamento, somente Selic. Mas agora nós temos esse novo entendimento, né, dessa lei, que a partir do dia 30 de agosto de 2024, a gente vai voltar a ter correção monetária. Que correção monetária é essa aqui, ó? A gente vai aplicar agora IPCA aqui, ó, a partir do dia 30 de agosto de 2024. Tá? Então, nós vamos ter a IPCA a partir de 30 de agosto. Se eu deixar do jeito que está aqui, esse IPCA aqui vai ser cumulado com Selic, né? E a gente não pode, né? Selic, ela só vai até o dia 29 também. A partir do dia 30, aqui vai ser o quê? A partir do dia... Peraí, faltou salvar aqui, ó. A partir do dia 30 de agosto, não vai ser mais Selic, vai ser o quê? Taxa legal. Que taxa legal é essa aqui, ó? Que taxa legal é essa daqui? É a taxa Selic menos o IPCA, tá? Então, para que esse sistema funcione também, os regionais têm que divulgar as tabelas, né, atualizadas com essa taxa legal, tá? Vai ter que ter esse índice lá na tabela que atualiza o PJE Cálculo. Então, se o regional não atualizar, provavelmente não vai funcionar isso aqui, essa configuração. Mas o que eu quero mostrar é apenas essa configuração aqui, que eu vou tentar mostrar agora. Vou tentar desenhar aqui um gráfico para você. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e tentar desenhar um gráfico para a gente deixar isso aqui mais claro. Pronto, virei minha câmera agora aqui para esse lado para a gente poder acompanhar melhor isso daqui. Então vamos lá, esse gráfico aqui, né, é feito aqui no Canva aqui de uma maneira bem grosseira, né, dá para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos de como seria, né, esse entendimento aqui, a meu ver, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Essa parte aqui, né, é a parte pré-judicial, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista. E o que é que a gente tem? Como correção monetária IPCA e como juro de mora TR. Quando chega na data do ajuizamento, passa-se a aplicar apenas a Selic, que vai substituir essas duas taxas, né? E a partir de 30 de agosto, né, a data da vigência da Lei 14.905, aí voltamos a ter novamente correção monetária e juros de mora. IPCA como correção monetária e taxa legal, que é o quê? Selic menos IPCA. Esse IPCA aqui de cima, né? Por que é que eles fizeram isso daqui? Porque senão, né, se eles deixassem aqui só a Selic, né, haveria aqui um anatocismo, né? Haveria aqui um juros duas vezes, né? Então a gente teria uma correção monetária, perdão, duas vezes. A correção monetária aqui e a correção monetária aqui, né? Então, porque aqui dentro da Selic tem uma correção monetária que ninguém sabe o que é, né? Só os técnicos lá do Banco Central que sabem. Que provavelmente pode até ser o IPCA mesmo, né? Então a gente teria o IPCA aqui e teria o IPCA aqui também, né? Teria uma duplicidade. Por essa razão, né, eles mandaram tirar o IPCA para ficar só os juros de mora aqui. Então, a meu ver, esse é o entendimento. Aí tem uma última questão, né, que a gente precisa ver, que é a questão dos danos morais, da indenização por danos morais. A súmula 439 do TST, ela dizia que, por exemplo, se a gente tiver uma fixação de dano moral aqui, normalmente aqui, depois do ajuizamento, né? Se for aqui, ou nesse período antes da vigência da lei, o TST já tinha entendido que não se aplicava mais a súmula, né? A súmula 439. O que é que essa súmula diz? Que
aplica-se ao dano moral a correção monetária a partir da data da fixação do dano e o juro de mora do ajuizamento, aqui dessa parte aqui. Mas como a Selic era uma taxa única, o TST, em algumas decisões, decidiu não mais aplicar essa súmula e aplicar a Selic mesmo a partir da data do ajuizamento, ou seja, ela equiparou o dano moral aos demais débitos trabalhistas, né? Com essa alteração legislativa, não sei se vai sair alguma coisa nova sobre isso, mas acredito que não. Eu acredito que a súmula 439 ela foi enterrada de vez, né? E aí vai aplicar a mesma entendimento de todas as demais verbas, pegando juros lá do ajuizamento mesmo normal. Então, aqui no PJK, o que eu acredito, né, que a gente precise, quando a gente for criar uma verba dano moral, a gente precise desmarcar essa opção aqui, ó, da súmula 439 do TST, porque ela está aplicando esse entendimento. Ela, nesse caso aqui que a gente disse, que a gente mostrou aqui, né, ela estaria, por exemplo, se o dano moral foi fixado aqui, depois, se a gente marcar lá, ela vai estar pegando o IPCA a partir da data da fixação do dano, né, e vai pegar os juros de mora lá da data do ajuizamento. E aí vai depender aqui também dessa Selic, se você colocou ela como juro de mora ou como correção monetária, né? Porque como a gente fez aqui, ó, a gente colocou aqui na correção juros e multa, a gente colocou a Selic, né, aqui, ó, nesse período aqui, que vai de 1º/4 até 29 de agosto, a gente colocou como juros de mora. Mas se você tiver colocado ela como correção monetária, aí já vai dar problema aqui na aplicação da súmula 439. Mas, em suma, eu acho que essa súmula não se aplica mais, né? O TSE já decidiu que, com base naquele entendimento lá do STF, que o dano moral tem a mesma forma de correção das demais parcelas trabalhistas. Mas, em tese, era isso que eu queria trazer para você. Se você não concordar com esse entendimento que eu coloquei aqui, coloque aí, deixa aí seus comentários, né? Vamos discutir. Pode ser que eu tenha me equivocado aqui no meu raciocínio, tá certo? Se você concordar, também coloque aí, né? Dê o seu like se você gostou desse vídeo e vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela que eu acho que ainda não acabou. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.